Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje celebramos São José Operário e o Dia do Trabalho. Celebramos a santificação do cotidiano e a beleza de servir a Deus através do nosso ofício. E o exemplo de silêncio, dedicação e fé de São José inspire nossas atividades diárias. Celebremos alegremente. Canto de entrada, número 4. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar já abriu, Deus mesmo se incumbiu de tornar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou. Em seu vigor, Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar. É fazer o céu cumprir o seu papel, cá na terra tem que vigorar. O Deus de amor jamais se descuidou. Em seu vigor, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Uma feliz festa. Passamos o dia de hoje, não é? Com São José Operário e justamente rezando com todos os trabalhadores do Brasil e do mundo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. O trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Aleluia. Nós pedimos o perdão de Deus. Ele nos dá a vida como dom. Nos dá também a graça de sobrevivência com o suor do nosso trabalho. E nos alimenta com o seu amor para que também nós aprendamos a partilhar o que somos e o que temos. Peçamos perdão pelas vezes que nós nos esquecemos dos planos do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus o Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida que é eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo,
piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cantemos com alegria o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Filho de Deus Pai, tem de piedade de nós. Acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Hoje, então, primeira sexta-feira do mês, primeiro dia do mês de maio, nós estamos aqui também para consagrar o mês de maio ao coração de Jesus, para que sejamos também mansos e humildes e colaboradores dos planos do mês de maio. Temos o costume antigo já de dedicarmos também a nossa devoção à Virgem Maria. Na minha cidade ainda tem o costume, todo dia leva flores, né? Em Montemor também tem, na matriz. Era tão a musiquinha do mês de maio ainda fica aqui na minha cabeça. Também hoje lembramos essa grande especialidade, né, da nossa intenção de pedir a intercessão de São José. Hoje, com a graça de Deus, para todos os trabalhadores. Desde 1950, e o Papa Pio XII, também pensando nos trabalhadores, vincula esse dia ao grande operário, São José, para que nós aprendamos a viver com dignidade. Também fazemos memória hoje, né? Meu irmão, amigo Geraldo e Odete Castellani, e hoje comemoram 54 anos de vida matrimonial. No 7º dia de falecimento do nosso irmão Adalto Luiz Vieira de Freitas, e 1 ano de falecimento nossa irmã Daniela Moron. 1 ano de falecimento, Daniela Moron. Intenções do nosso coração, rezamos todos os doentes, nas intenções, a convite
do Santo Padre, ainda rezamos pela união, né, e a concórdia, o diálogo de todos os povos. Hoje, vendo as notícias, ontem, lá em Moçambique, num estado, né, no norte, bem perto da onde morei, na diocese de Pemba. Mais uma vez, aqueles grupos terroristas, sei lá como é que chama isso, invadiram uma cidade, uma paróquia, e eles são contrários, né, à presença dos cristãos lá. E incendiaram a paróquia. Os padres estão lá desde 1946. Não faz muito tempo. Uma paróquia bem equipada, queimaram a casa paroquial, a igreja, as instalações, porque lá tem escolas, oficinas, tudo. Parece que atiraram em algumas pessoas e eles têm aquela intenção de forçar as pessoas a ir para a praça pública e eles fazem um discurso contra os cristãos, né? Então, sempre ali no meio tem cristãos, tem muçulmanos e tem os que não são nenhuma coisa nem outra, são os da religião tradicional. Mas a intenção é acabar com os cristãos ali naquele estado. Diante do governo, né, ficamos assim, os padres tiveram que sair, são missionários do Camarões, né? Outro dia mesmo o Papa estava lá, e ficamos assim à mercê dessa violência, desse descaso. Colocamos a intenção, então, também de todos esses lugares que necessitam, não é, do testemunho, da esperança, e nós aqui tão protegidos de tudo e de todos, às vezes nós negligenciamos a nossa fé. Ó Deus, Criador do universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei benigno que, pelo exemplo e proteção de São José, possamos realizar as obras que nos confiais e alcançar os prêmios que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentamos, Deus vai falar conosco. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e, durante muitos dias, ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém. Agora, eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos esse evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
o labor de nossas mãos. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre, para sempre, vós sois Deus. Desde sempre, para sempre, vós sois Deus. Ó Senhor, fazei dar fruto o labor de nossas mãos. Vós fazei voltar ao pó todo mortal. Quando dizei voltar ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para nós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, fazei dar fruto o labor de nossas mãos. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardarei. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, fazei dar fruto o labor de nossas mãos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, exultaremos de alegria todo dia. Manifestai as vossas obras, ó vossos servos, e a seus filhos revelei vossa glória. Ó Senhor, fazei dar fruto o labor de nossas mãos. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? Ficaram escandalizados por causa dele.
Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos. Eu acho essa leitura um tanto quanto sintomática e reveladora, né? Justamente escolhida para lermos no dia de hoje, nesta festividade, celebrando um dia dedicado. Não gosto de dizer dia do trabalho. Trabalho todo dia. Até dormindo a gente trabalha, não é? Mas eu aprendi a dizer o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. Todo o Brasil e na maioria dos países. Em alguns, em especial, né, que nós conhecemos bastante, Estados Unidos e Canadá. 1º de maio não existe, porque justamente, não é uma intenção tanto equivocada para aquela nação. Então é uma festa que de fato exige de nós um alerta, não é? Diante de tantas coisas que já passamos como trabalhadores e trabalhadoras, injustiças, restrições, e que aos poucos, de uma certa forma, foi sendo conquistado direitos, nós sabemos muito bem. Também foi nos dado deveres, dignidade e a liberdade de contarmos, não é? Como uma intenção. Somos de fato trabalhadores, trabalhadoras, mas somos vitoriosos. Por isso, deste modo é que a nossa igreja, que tem a vocação católica, quer dizer, um olhar para toda a humanidade, não só para o nosso grupo, ou para quem seja batizado nesta fé, mas somos nós os convocados para também nos colocarmos ao lado desses homens e mulheres, dessa grande multidão de pessoas que são os trabalhadores e as trabalhadoras que, de tantas formas, talvez até a gente saiba por experiência própria, já sofremos e ainda sofre em busca de condições de trabalho, né? Mesmo que haja muitas condições, ainda como nós estamos organizados, socialmente falando, politicamente falando, ainda há muita confusão estabelecida. Eu aprendi desde criança na escola e as professoras repetiam perto desta data: o trabalho dignifica o homem. Acredito que muitos de vocês já ouviram, não é? E de tantas situações que se colocam o trabalho humano, não é? Nós temos a única certeza: quem sustenta uma nação é o trabalho, não é quem, mas é quem trabalha, né? A pátria se faz com os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu me sinto assim até arrepiado quando alguém que é trabalhador diz: mas se não tivesse o fulano que pagasse o nosso salário, que não é. Trabalhei 17 anos numa empresa e uma e eu terminava
pagava uma semana do meu. Só eu. Uma. A gente vê que nós precisamos andar muito, não é? E de todos os modos, da cidade, da terra, da fazenda, da casa, de um jeito ou do outro, na natureza, no progresso, as conquistas, não é? Acontece e os sonhos vão se revelando e por tudo há trabalho. Ninguém vive sem trabalho. Não é o trabalho só pelo ganho, mas tudo é trabalho, não é? As mulheres levam esse estigma, essa marca, não é? Então diz, aí, como é a senhora? Ah, eu não trabalho, eu fico em casa. Eu escutei muito isso já, não é? Ah, meu marido trabalha, mas eu fico em casa, então, né, não faz nada, não é? Então, o Papa Francisco já recordava para nós que o trabalho é uma participação na criação. E eu aprendi isso também, que Deus criou tudo, mas não terminou, porque Ele quis entregar para o homem e para a mulher, então para a humanidade, para que na continuidade dos nossos dias nós pudéssemos receber essa graça de termos as mãos, a mente e o coração para transformar a realidade. Esta é a vocação dos trabalhadores e das trabalhadoras, não é? Ele fala da dignidade de cada um de nós, fala do trabalho como fonte de vigor e de esperança. Nesse 1º de maio, nós mais uma vez nos voltamos à misericórdia e ao amor de Deus. Juntos, celebramos essa data como a grande família de Deus, como de fato somos irmãos cristãos católicos. Não somos só cristãos e não somos só católicos. Nós somos irmãos cristãos católicos. Seguimos os passos de Jesus para testemunhar, para atrair com a nossa maneira de ser, copiando, por assim dizer, se fica mais claro, não é? Aprendendo de Jesus e fazendo o mesmo que ele, para que toda a humanidade perceba Jesus. Nós não somos um grupo que se protege, mas nós somos um grupo lançado para que nós possamos transmitir essa esperança de que, pedindo a vitória da bondade, dos direitos e das conquistas para todos os trabalhadores, nós vamos também assumindo junto a luta de todos, irmãos e irmãs, inclusive, não é? Os da nossa pátria, reivindicando melhores condições de vida, seja de ganho, seja de trabalho, seja de respeito e seja de dignidade. Quando o esquema da sociedade tira a dignidade de alguém, porque é um trabalhador e uma trabalhadora, alguma coisa não está certa. Lá desde sempre, não é? Foi colocado assim na nossa mente ou na mente dos nossos antigos que quem trabalha não é digno. E o chique é não trabalhar. E o chique é ter quem trabalhe para você. Isso nós aprendemos bem. E nós, muitas vezes, sentimos vergonha de ter que trabalhar para a gente poder sobreviver. E, às vezes, a sobrevivência
é tão ralinha, não é? O que a gente recebe em troca é tão ralinho que é o suficiente só para a gente voltar no dia seguinte. Porque a gente tem compromisso e obrigação com a família, com as contas, com filhos e quantas coisas. Às vezes ele está falando aqui, chovendo no molhado. Mas nós sabemos que não é? Buscar esta dignidade. Trabalhar, podemos entender que quer dizer amor. E é uma intenção fundamental para toda a criatura humana. Os mais antigos, pelo amor de Deus. De qualquer maneira, você tinha que fazer alguma coisa, você tinha que trabalhar. Em casa, eu aprendi, todo mundo ali de perto, não é? Não podia ter ninguém encostado, ninguém que falasse, ai, não trabalho. Tanto que, desde criança, alguma coisa se precisava fazer em casa, não é? Lá em casa era ou varrer o quintal, ou depois passou, eu fui promovido, não é? Aí eu já comecei a limpar a casa para ela, aí eu comecei já a tirar pó dos móveis, e olha, quase que eu fui empregada de cama não, de arrumar a casa, mas de forno e fogão e lavanderia, não é? Mas era o jeito, o esquema que a gente vivia. Então, é uma intenção fundamental para nós. O mesmo que Deus fez, não é? Lá no Gênesis diz que Deus trabalhou criando o mundo 6 dias e no 7º descansou. E Jesus, em algumas vezes, disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Não é? Então, esse Deus que cria, santifica a humanidade a partir do seu amor ao mundo. Deus tomou possível a vida e a missão de todos os trabalhadores. Nos dá dignidade. Hoje, então, quando nós celebramos esta solene festa de São José Operário, o patrono universal da Igreja, quando celebramos também 19 de março, nós o consideramos pai de Jesus, esposo da Virgem Maria, e para nós, aproveitando as festas de hoje, nós o temos também como exemplo de trabalhador. Aquilo que era dignidade, mesmo nos dias de Jesus, houve desdém, não é? Falava muito bem, falava com sabedoria, falava de um sentimento que ele tinha, de uma intimidade com Deus, mas as pessoas o enxergavam de outra maneira, não é? O inferior, porque era um trabalhador e não era das profissões mais desconsideradas, porque tinha profissões que você não podia nem chegar perto, nem conversar. No caso dos pastores, que foram os primeiros a perceber o nascimento de Jesus. Pessoas que não podiam nem entrar na cidade. E Jesus era marceneiro, uma das profissões um pouquinho mais elevada, não é? Mas assim mesmo nós percebemos que José, ungido pelo Espírito Santo, aceitou a vontade de Deus de uma maneira tão simples que quase a gente não percebe. Na sua pequenez, como um trabalhador, carpinteiro, e mesmo assim, Deus o fez, não é? Pai de Jesus. Olhando para José, Deus o chamou para uma grande missão. E São José não abriu mão da sua experiência de intimidade com Deus e foi até o fim.
teve seus altos, seus baixos, mas com confiança, com esperança, levou até o fim a sua missão. Para nós é um exemplo. Na mesma fé que ele recebeu, ele educou Jesus, criou Jesus e viveu esse Jesus, o Cristo nosso Senhor, trabalhador, homem honesto, digno de nossa oração. Ele é para nós um modelo de trabalhador. Então nós pedimos que nesse dia o nosso Senhor, que ama a justiça e o direito, nos conceda a graça de construirmos juntos uma nação, uma sociedade, um mundo verdadeiramente justo e de direito. Que possamos diariamente reconquistar, o nosso lugar como participantes na construção de uma nação, de uma sociedade. Pedimos que Deus nos mande a luz do Espírito Santo para dar e proporcionar a todos os trabalhadores e trabalhadoras o amor, a paz, a fraternidade, o direito à vida, a força e a ternura de Deus. Hoje, como nós comentávamos, no primeiro dia do mês, primeira sexta-feira do mês, nós pedimos que o Sagrado Coração de Jesus nos abençoe e nos conserve sempre, com dignidade, diante de todos os desafios que se apresentam na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando então hoje a memória de São José Operário. Em pé, dirijamos ao Senhor nossas preces comunitárias, rezando juntos a cada intenção. Por intercessão de São José, já mudou aqui então. Nós rezamos juntos. Senhor, dignificai o trabalho do vosso povo. Senhor, dignificai o trabalho do vosso povo. Pela Igreja Santa de Deus, para que o exemplo de São José seja sempre servidora e acolhedora, e que cada batizado encontre alegria e propósito no serviço pastoral e na missão evangelizadora, rezemos ao Senhor. Senhor, dignificai o trabalho do vosso povo. Pelos governantes, legisladores, para que promovam políticas públicas que garantam o direito ao trabalho, salários justos e condições dignas para todos os cidadãos, combatendo toda forma de exploração. Rezemos ao Senhor. Senhor, dignificai o trabalho do vosso povo. Por todos os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os que exercem funções mais humildes e pesadas, para que Deus os proteja de todo perigo e lhes conceda a saúde e o sustento de suas famílias. Rezemos ao Senhor. Senhor, dignificai o trabalho do vosso povo. Pelos desempregados e pelos que vivem na informalidade, para que não percam a esperança e encontrem, através da solidariedade dos irmãos e da justiça social, novas oportunidades de sustento digno. Rezemos ao Senhor. Senhor, dignificai o trabalho do vosso povo. Por nossa comunidade paroquial e nossos voluntários,
para que o nosso serviço à igreja não seja um fardo, mas uma oferta de amor, e que saibamos equilibrar nossa dedicação ao reino com o cuidado de nossas famílias. Rezemos ao Senhor. Senhor, dignificai o trabalho do vosso povo. Deus eterno e todo-poderoso, que em São José Operário nos desses um modelo de justiça e dedicação. Escutai as nossas preces e fazei que, pelo trabalho, cheguemos à glória que nos prometestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar, cantar, preparar o altar, trazendo o que somos e o que temos. Canto das ofertas, número 10. Neste altar da união, o amor em provusão, eis o dão universal, em solene tão pascal, ó divino Salvador, em sinal do teu amor, em partilha salutar tua Páscoa a pulsar, pelo êxito pascal, a vitória sobre o mal. É o Senhor que nos sustém, o combate para o bem, ó divino Salvador, em sinal do teu amor, a partilha salutar tua Páscoa a pulsar. Triunfante é Jesus, o vivente pela cruz, nossa vida e salvação, a feliz ressurreição, ó divino Salvador, em sinal do teu amor, a partilha salutar tua Páscoa a pulsar. Juntos, então, oremos para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor. Ó Deus, fonte de toda a misericórdia, olhai benignos dons que vos apresentamos na comemoração de São José Operário. E concedei propício que estas oferendas alcancem vossa proteção para aqueles que vos invocam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E na veneração de São José, louvar, bendizer e proclamar vossa grandeza. Ele, homem justo, dado por esposa Virgem Mãe de Deus, servo fiel e prudente, foi posto à frente da vossa família para cuidar como pai do vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos vos louvam, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus e as forças celestes com os beatos serafim
unidos e exultantes vos celebram. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a benção de ação de graça, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos e irmãs, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo João Inácio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Hoje, em memória, no 7º dia, de nosso irmão Adalto Luiz Vieira de Freitas, e 1 ano de falecimento, nossa irmã Daniela Moroni. E lembrai-vos de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santana e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Sim, juntos, queridos, o Senhor que nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Canto da Comunhão, número 16. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz.
vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz às sendas peregrinas que marcham para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Oremos. Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando graças a Deus. Aleluia. Senhor, que nos fizesses provar o alimento celeste, nós vos pedimos humildemente que, a exemplo de São José, levemos em nossos corações o testemunho do vosso amor e possamos saborear sempre os frutos da verdadeira paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ver os pecados. Não tem aviso? Oh, glória a Deus, Jesus amado. Pode sentar então, queridos, amados, lindos. Olha, a primeira já é uma buchada, hein? Nós estamos arrecadando óleo para a festa da nossa padroeira. Então, já pode começar a trazer. Ou durante a celebração, ou entregar lá na secretaria paroquial. Também nós estamos vendendo os convites para a sexta feijoada beneficente do padre, para o dia 24 de maio. Então, já é nesse mês aqui, não é? Então,
uma alegria, sempre a gente faz essa feijoada bem no dia do aniversário, por perto do aniversário do Padre Emerson. Então a gente convida todo mundo a participar, mais do que comprar a feijoada, também é uma maneira de partilhar um gesto de amor em favor de todos os nossos trabalhos sociais, tanto aqui da nossa parte da Matriz Santana, quanto da futura paróquia de Santo Antônio. E com aquele jeitinho nosso, né? Você compra a feijoada, não tem nem o preço aqui, mas você vai ali no dízimo ali, você compra. Quanto? Aí 55, 5, para não ter problema. E aí você também, já que você vai comprar o óleo, você já compra ou um pedaço de bacon, ou você pode escolher, ou, mas vai trazer uma, né? Mas pelo menos as 2 calabresas embrulhadas, ou um pedaço de carne seca. É assim. Se você quiser comer componentes da feijoada, você ajuda. Porque senão você vai comer só feijão preto. Você que sabe. Então tá aí. Tudo será acolhido com gratidão. Vamos juntos viver a caridade, presentear o Padre com nossa presença e generosidade. Juntos somos mais fortes. Também o Bazar Santa Dulce dos Pobres, já preocupados, né, com o inverno. A gente não sabe se vai fazer muito frio, pouco frio, mas é uma preocupação. Então já está pedindo para ver lá em casa se a gente tem roupa de frio, sapato ou outro tipo de roupa, aquelas coisas que sempre a gente precisa. Pode entregar na secretaria paroquial ou diretamente lá no bazar, viu? No próximo final de semana já começa a quermesse de Nossa Senhora de Fátima lá no bairro Casarão. Então, os finais de semana, 8 e 9, 15, 16 e 17 de maio, a partir das 6 horas da tarde, tá bom? Então, vamos ficar de pé. A gente faz a oração hoje ao Sagrado Coração. Todos têm? Número 12, então, juntos. Abri-me o vosso sagrado coração, ó Jesus. Uni-me a Ele para sempre, que todos os momentos e palpitações do meu coração vos sejam testemunho do vosso amor e vos digam sem cessar: sim, Senhor Jesus, eu vos adoro. Aceitai o pouco bem que faço e fazei-me a mercê de reparar o mal cometido, para que vos louve no tempo e vos bendiga por toda a eternidade. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Amém. Então, hoje também, nós rezamos por todos os trabalhadores, pelo trabalho, né? Na verdade, pelo emprego, pela dignidade. Rezamos também por todos os desempregados. E o convite foi quem trouxe a sua carteira de trabalho para que nós a abençoemos. Abençoamos todos, porque de uma certa forma pedimos, né, a intercessão de São José para todos nós trabalhadores e trabalhadoras. Oremos. Pai querido, diante da vossa presença, queremos render-vos graça
Obrigado pela força que nos desses para que possamos ganhar o nosso sustento com o trabalho. O trabalho que nos dignifica, o trabalho que nos dá honra e graça diante do mundo. Vos pedimos, todos aqueles que dependem de nós, todos aqueles que nos apoiam no trabalho, para que vejam em nós a dignidade da criação. Na luta pela busca do respeito, nós também queremos fazer um voto de respeitar a todos, principalmente aqueles que, doentes, afastados, os desempregados, possam ter os seus direitos recuperados. Tudo isso, Pai Santo, vos pedimos. Pela nossa grande família de irmãos cristãos católicos, nos dê a graça da intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Padre vai passar. Hoje nós não vamos cantar nenhum refrãozinho, mas cada um vai colocar a sua intenção na família, em todos aqueles que trabalham, todos aqueles que nós sabemos que estão desempregados, e de uma certa forma ou de outra, tem também as dificuldades para se manter no trabalho e depende, não é? Da ajuda e da compreensão da previdência social. Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São José Operário, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença. Tenham todos um bom descanso, um final de semana prolongadinho, não é? Aproveitem bem o início do mês com a Virgem Maria. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Para entoarem louvores ao coração de Jesus, para entoarem louvores
que a outra